Bom dia, pessoal ligado na UVP Capital. Eu sou José Henrique, consultor de investimentos aqui da UVP, e hoje eu e meu amigo Douglas vamos trazer aqui um apanhado das últimas notícias aí do mercado financeiro. E bom dia a todos. Vamos falar sobre alguns indicadores importantes. Hoje saiu um dado do payroll, mas não vou ficar muito falando sobre detalhes, que essa parte o Zé vai conseguir explicar melhor, que tudo que se impacta, o que, que pode trazer de volatilidade ou não, o que, que isso vai trazer de informações para o Banco Central Europeu, o Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve um indicador bem importante, que foi o IGPDI, que ele é como se fosse o IGPM mesmo, a diferença é que ele tem referência de data. Então, quando você pega o GPDI, ele tem a referência do período de coleta do dia primeiro do último mês de referência, e quando você pega o GPM, você pega do dia 21 do mês anterior e do dia 20 do mês de referência. Então, trazendo um dado, ele cresceu 0,87 em maio, acima do esperado pela FGV e também pelos economistas. Então, isso basicamente traz à tona para o mercado que os preços dos alimentos estão crescendo, estão subindo, então isso tende a impactar um pouco a inflação, porque um dos nossos componentes maior da inflação é ali a questão de transporte, combustíveis, mas a cesta base também tem uma parte, uma média importante dentro do IPCA. Levando em consideração agora os desempenhos futuros, a gente está lá nos Estados Unidos, a gente teve de todos os indicados, de todos os índices futuros, o único que não está subindo é o Dow Jones, estava caindo 0,02, mas a maioria ali estava em linha, então está meio que misto. Então a bolsa, na verdade, a maioria das bolsas está mista, porque estava esperando esse dado importante do payroll, que isso impacta todo o cenário global. Na parte da Ásia, a gente teve a bolsa de Xangai subindo 0,08. É uma surpresa porque a gente teve nos nossos morning call, nosso apanhado de notícias anterior, a gente estava trazendo que a China veio cair, então isso traz um dado já de recuperação dos mercados. Outra bolsa que subiu bastante é da Coreia do Sul, de 1,23, mas o restante está misto também, como eu tinha falado anteriormente. Na parte da Europa, todos os índices estão caindo. Eu passo a maior parte, a nossa, o índice está caindo mais é da Alemanha e da França. Então, da Alemanha ali caindo 0,74% e da França 0,76%. Já na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,11%, chegando ali a 75,63 dólares o barril. E o petróleo Brent subindo 0,06, muito misto, quase no 0 a 0 a 79,92 o barril. Já passando para o minério de ferro, que é muito importante para a nossa bolsa ali, para a Vale também, ele estava subindo 0,72, então isso refletiu um pouco na bolsa lá da Ásia, e claro que vai refletir também nas nossas ações aqui. Ontem mesmo a Vale já estava subindo um pouco, então isso refletiu positivamente para os nossos ativos aqui. Ele chegou a 115,91 dólares, e para não deixar ele de fora, nós temos também o Bitcoin. Ele é mais volátil, então os valores que a gente traz aqui talvez mudem um pouquinho, mas a tendência positiva é o que importa. Então ele subiu ali 1,22 até a coleta dos nossos dados, chegando a 71.636,70 dólares. Então é um indicador bem importante. Já na parte internacional, como eu tinha falado, eu não iria trazer muitos detalhes, porque o Zé vai explicar o que aconteceu com o payroll, por que ele é importante, por que a gente tem que estar sempre analisando ele nos nossos investimentos. Então, pessoal, como o Douglas falou, eu vou falar um pouquinho do payroll para vocês lá dos Estados Unidos. O payroll, para quem não sabe, vou explicar da maneira sucinta, é como se fosse o CAGED, o Cadastro de Empregos e Desempregados, aqui do Brasil, misturados com a PNAD contínua, que fornece o dado sobre a taxa de emprego, ocupação e informalidade e rendimento médio dos trabalhadores, tá? A expectativa do mercado era de que fossem gerados 120, 190, 180 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, a depender do analista que fizesse essa análise aí. Mas, hoje, com o payroll, foi divulgado que saíram 270 mil vagas de emprego, muito acima das expectativas do mercado, cerca de 42%. A gente pode destacar que os setores que mais tiveram esse aí aumento de vagas foram os setores de saúde, governo, lazer, hospitalidade e serviços profissionais. É importante destacar o payroll e essa subida aí nas vagas de emprego, porque quando acontece um aumento nas vagas de emprego de o país que seja, acontece que também aumenta o desempenho econômico, não é, Douglas? O pessoal começa a consumir mais
injetando mais dinheiro na economia e, consequentemente, gerando a inflação. Então, às vezes, num ponto de vista econômico, não é tão bom assim. Mas a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, etc. E também é importante destacar que o payroll ele pega apenas a questão urbana aí. Por quê? Porque no cenário urbano a gente tem muito mais formalidade do serviço e é muito mais fácil ter essa coletagem de dados aí. E, no entanto, mesmo sendo o foco urbano aí do payroll, é importante destacar que há um crescente interesse lá dos Estados Unidos em incluir dados das áreas rurais para obter uma visão mais completa do mercado de trabalho. Isso se deve à importância de entender a economia como um todo e as políticas que visam inclusão e o desenvolvimento regional equilibrado. Então, resumo da ópera, é importante o payroll para mensurar o crescimento econômico do país e as expectativas de cortes de juros. A gente tinha aí uma expectativa muito forte em os cortes de juros lá dos Estados Unidos entrarem agora num ciclo de queda, mas depois dessa divulgação aí pode ser que acabe que não caia tanto aí como os analistas de mercado estavam esperando. Sim, justamente. E se a gente for pensar, se cai ali, ou se prevalece essa taxa de juro americana, que já está um dos maiores da história ali, nos últimos 20 anos, desde a década no início dos anos 2000, já está um dos maiores, fica mais difícil ter mais atração para renda variável, né? Então, quando você vai fazer um valuation de uma empresa, você pega as taxas livres de risco de países mais soberanos, como os Estados Unidos. Então, você tem que ter um prêmio de risco maior para investir em mercados mais emergentes, que no caso seria o nosso, o da China, por exemplo. Então, isso é importante, porque o payroll é como se fosse o coração da economia americana, né? Porque é geração de empregos. Você consegue mensurar ali a mão de obra, e isso é um dado. Assim, a gente tem muitos economistas, né? Então, esse é um bom problema para o economista resolver, né? Porque a geração de empregos quer dizer que as pessoas estão tendo mais dinheiro no bolso, tá conseguindo consumir, então isso é bom e a gente tem estudar mais, fazer novos estudos, pesquisas e claro, a questão do Banco Central também vai ter uma sensibilidade maior para esse indicador, mas como o Zé está falando, de forma mais econômica, traz mais volatilidade, mas de questão social é importante geração de emprego em todos os cenários, então isso é mais importante. E foi bem acima da expectativa, né, Douglas? Aí 42% é um número bem pujante que a gente pode mensurar de uma expectativa de 185 mil para 200 e lá vai fumaça. É algo assim surpreendente, né? Não, a economia americana é muito forte mesmo, é muito flexível, então você consegue contratar muito, você consegue desligar uma pessoa bem mais rápido. Então, quando a economia está pujante, contrata muita gente, então é bem legal essa Eu flexibilidade. acho que é importante também você mencionar, a gente mencionar aqui, que quando a economia americana está com um ciclo de alta na taxa de juros, acaba tirando muitos investidores do país aqui dos nossos títulos do tesouro, né? Por quê? Porque como lá a moeda dos Estados Unidos está muito mais tempo no mercado, considerado a moeda principal do mundo hoje, o dólar, a gente sabe, acaba que o prêmio pelo risco acaba fazendo os investidores saindo daqui e para lá. Por quê? Porque tem rentabilidades muito parecidas com as nossas taxas negociadas aqui, Selic, etc., tesouro direto, mas com um nível de risco, a classificação de risco muito abaixo. Sim. Pegando a parte internacional, a gente teve uns dados da China, que as exportações da China sobem mais que o esperado em maio e o saldo da balança cresce. Balança comercial é a relação entre exportação e importação. Então, quando fica positivo, quer dizer que a China está vendendo mais do que está comprando dos seus parceiros comerciais. O caso da China teve um superávit comercial de 82,62 bilhões de dólares, maior do que o saldo positivo de 72,4 bilhões observado em abril. E também acima das projeções dos analistas, que é algo em torno de 71,1 bilhões. Então, demonstra também, um dos motivos também é que a China, que os índices também estão subindo, é por conta disso, porque quer dizer que o país está vendendo muito mais e a China não vende produto primário, né? Se a gente for pensar, commodities. Ela vende já produto já industrializado, então é uma forma de agregar mais valor pro seu PIB, porque a China, por exemplo, a gente teve a nova entrada aqui da BID, a gente tem outros produtos. O nosso país mesmo é um exemplo muito disso, né? Muitos produtos nossos vêm da China, então isso demonstra também a importância da China no cenário global. Passando outras informações, agora a gente vai para as notícias nacionais. Nossa agenda nacional não teve tantas notícias assim importantes, então a gente separou aquelas que poderiam ser importantes para o investidor de ações, então isso poderia impactar positivamente. A gente teve a divulgação que o Bradesco pagará 41 bilhões em juros sobre capital próprios para os seus acionistas. O valor ele vai ser corresponde à ação ordinária de 35 centavos e a ação preferencial 39 centavos.
E os acionistas terão direito a esse provento eh, até o dia 17 de junho. Então, ou seja, se você pode comprar ação até essa data que você vai ter direito a esse provento. Passando do dia 17, ela fica ex-direito, ex-dividendos. O legal é que o Bradesco, mesmo que vem trazendo uma certa incerteza sobre os resultados, né? Porque a empresa dá lucro, mas quando você compara com os outros players, por exemplo, como o Itaú, por exemplo, Banco do Brasil mesmo, que é de economia mista, então ele é um banco estatal, né? Mesmo assim, tá sendo um banco que está trazendo resultados bons, sólidos, ele também está pagando rendimento. Então, assim, é claro, precisa melhorar seus resultados, mas quando a gente até sempre menciona, né, Zé? Empresas que pagam dividendos, empresas que pagam dividendos, juros, proventos, empresas mais sólidas e mais saudáveis do seu balanço, porque não tem como você omitir esses valores, né? Ou tem ou não tem. Enfim, não tem como fazer outra coisa, outras questões no balanço. E pegando na mesma notícia, o Itaú também anunciou o pagamento de JCP para os seus acionistas. No caso, a notícia tinha dado só o valor unitário de 0,25 centavos por ação, mas no caso, para você encontrar o valor bruto, é só você multiplicar esse valor pela quantidade de ações. Então, deu algo em torno de 2,6 bilhões aos acionistas. E o Itaú é um dos bancos que tem um dos maiores balanços assim sólidos. Então, ele tem ali o ROI de quase 20%. Então, o ROI é a relação entre lucro líquido e patrimônio líquido. É basicamente você ver o quanto o capital dos acionistas está sendo remunerado pelo lucro da empresa. É um dos indicadores bem legais. Então, preço-valor patrimonial também, índice Basileia, cobertura de juros, que você pega ali a parte de inadimplência também. É importante esses indicadores para quem quer ser acionista desses bancos. E Zé, eu sei que você gosta de banco, porque tem muito cliente que sempre quer renda, né? Você tem uma opinião sobre esses resultados? Acho que demonstra muito a solidez desses bancos, né? Nossa economia é muito movida a essa questão do crédito também, né? Com certeza, a gente sabe aí que o brasileiro tem um costume aí de pegar crédito muito com o banco, usar muito cartões de crédito aí. E também o Itaú é um banco que está sempre no topo da lista em valor de mercado. A gente sabe que na semana passada o Nubank passou eles por um breve momento aí, mas ontem mesmo o Itaú voltou a passar o Nubank e está novamente como o maior o banco com relação a valor de mercado aqui do nosso Brasil e também da América Latina, não é? Sim, é um dos maiores. A marca dele é um do mais valiosa também. Mas é natural, porque é um banco bem antigo, se não me engano, é de 1926. Ele só perde provavelmente pro Banco do Brasil, que é de 1808. Então acho que é o primeiro CNPJ. Curiosidade, se você depois você vê o CNPJ do Banco do Brasil, é o primeiro que já existiu. Então isso demonstra também o quanto você vê esses setores são muito centenários, né? Então isso Perenes, é né? perenes. Então isso é bem importante porque eles são vencedores não apenas no Brasil, como também em outras partes do mundo. Então, faz sentido se expor, sim, aos bancos. É claro, numa carteira bem diversificada, uma carteira que consegue vencer em todos os cenários, tanto de renda fixa, por exemplo, a taxa de juros dos Estados Unidos está bem alta. A gente tem cliente que tem bonds de empresas que é dívida corporativa lá dos Estados Unidos, tem dívidas do Tesouro Americano. Então, quer dizer, a gente está ganhando dinheiro de todas as formas. Então, isso é importante porque isso demonstra que uma carteira vencedora é aquela que consegue vencer em todos os cenários. Com certeza. E o Itaú também, Douglas, ele. Não sei se você sabe desse dado, mas provavelmente com certeza você sabe que o Itaú é um dos bancos que mais investe em tecnologia, né? E nisso aí eles destoam do Bradesco, pelo menos foi assim nos anos passados lá, quando o Itaú começou a descolar bastante do preço com relação ao Bradesco. Inclusive, quando eu trabalhava em banco, muito os chefes falavam, o Itaú investe muito em tecnologia, o sistema deles lá é muito bom. Agora, se é verdade, aí já não sabe, né? Mas aí eu acredito que é Sei, não. assim. E o legal é que o Itaú ele tem um dos menores payouts, quando compara payout ali a relação do lucro líquido que é destinado em dividendos para os acionistas. Então, por exemplo, a empresa lucrou R$ 1 milhão e tem um payout de 40%, ela vai distribuir 400 milhões, 400 milhões, 400 mil para os acionistas. Então, isso é bem interessante porque se a gente pega uma escala assim, igual o Santander tem 50 no mínimo, então metade do lucro dele vai para o acionista. E às vezes o Itaú ele utiliza esse recurso para comprar novas empresas. Então ele comprou a XP em um momento bem oportuno. Ele também usa muito a Itaúsa para fazer novas compras também para a Hold. Ele comprou aquela corretora internacional Avenue para também se expor a esses novos ativos, né? Esses novos interesses dos próprios clientes, porque ao longo do tempo o investidor brasileiro também quer se expor de uma forma mais acessível também ao mercado americano. Então você percebe que o conselho de administração está se movimentando, então não é aquele banco que fica
que fica parado num tempo. Já passando para as notícias não tão irrelevantes, a gente tem aqui que os ETFs de Bitcoin registraram a maior sequência de entrada desde o lançamento. Então, hoje a gente tem 11 ETFs, que é os fundos de índice à vista de Bitcoin lá nos Estados Unidos, e eles registraram esses dados em 18º dia consecutivo, ou seja, por esse motivo que o Bitcoin também está subindo. É claro que tem outras variáveis também que impactam isso positivamente, mas essa era natural, né, Zé? Porque aquele investidor que é mais passivo, aquele investidor que busca se expor ao Bitcoin, ele vai pelo ETF porque é um ETF, já é uma classe de ativo mais sólida, você está por trás de uma gestora, como por exemplo, aqui a maior gestora é a BlackRock, que é o ETF IBIT. Então você consegue negociar também, tem liquidez, então se você for muito grande, você consegue sair de uma posição mais rápida também, então isso é bem legal. Facilita bastante, né, o processo de compra de bitcoins, né? A gente sabe que por blockchain, etc., acaba sendo um pouquinho mais moroso. E quando a gente compra por ETFs, se expõe a bitcoins por ETFs, é só ter lá o dinheiro na corretora que está negociando lá e comprar o ETF. É simples e rápido. Se quiser vender também é assim mesmo. Sim, e pegando a parte aqui dos valores, os veículos financeiros, no caso os ETFs todos, acumularam a entrada de 15,6 bilhões líquidas e o total de ativos já totaliza 62,3 bilhões. Então já demonstra novamente que tem clientes interessados nisso, tem investidores que estão interessados na criptomoeda. Então isso demonstra também o tanto que essa parte do Bitcoin, também os outros criptoativos, vem trazendo interesse para todos os investidores que buscam também se expor a eles. Então, isso é bem interessante. Outra notícia legal é que esse aqui é uma curiosidade. Tem um fundo que é muito famoso aqui no nosso Brasil, que é o Mudabala, Mubadala, que na verdade, ele é um fundo que ele é dos Emirados Árabes e ele compra empresas do Brasil. Então, eu trouxe uma curiosidade porque ele está se expondo ali ao Starbucks e ele é como se fosse ele é o dono majoritário ali da Zamp, que ela tem o Burger King também como um ativo dentro da sua hold, e ele agora vai ter a Starbucks no valor ali de 160 milhões que ele entrou. É claro que não é só esse valor, ele vai ter ali a parte das dívidas também. Então esse valor vai aumentar, porque o valor da firma, se a gente for pensar, é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida. Então ele vai incorporar essa dívida também. E o legal é que eu trouxe uma curiosidade, porque desde 2012 ele vem adquirindo empresas do nosso país. Então, alguns bem diferentes, assim, por exemplo, ele pega empresas que estão passando por dificuldades financeiras, então, no caso, a Odebrecht, na época, ele comprou a Odebrecht Agroindustrial e também do grupo EBX, que era do Eike Batista, então ele comprou algo em torno de 5,8% do capital da época, mas ele também tem empresas bem vencedoras, igual a Bluefit, tem a Burger King, então demonstra que nosso país também tem oportunidades, né? Então é um fundo que ele sempre fica emitindo ali fatos relevantes, porque é um fundo importante para nossa economia. É interessante, né, a gente saber que também tem essa parte internacional que está interessada nos nossos ativos, Uma né? operação bem diversificada, né? Tem a Bluefit, que é a academia, o Burger King, que é uma marca de hamburgueria aí, que a gente sabe, fast food, e mais muitos outros ativos que são totalmente descorrelacionados. Isso aí é uma jogada muito boa deles aí para não se expor tanto ao risco de apenas um setor. E a estratégia dele é bem legal porque ele pega já ativos que estão passando por dificuldade financeira, tenta reestruturar, que é o caso da Starbucks mesmo, vai reestruturar a empresa e em outro momento ele pode se fazer do investimento ou continuar com o investimento quando é mais rentável, né? Que bom, talvez assim a Starbucks volte atrás e não saia do Brasil como eles estavam querendo sair algum tempo atrás aí, a gente lembra. Sim, passando para a parte final, queria agradecer a todos que estiveram presentes com a gente. Hoje a nossa agenda nacional a gente ficou muito mais exposto à parte internacional, por isso teve essa explicação com mais detalhes do payroll, porque ele é muito importante, é como se fosse o coração mesmo da economia americana. Sem esse indicador, você não consegue também fazer as projeções, né, do mercado, porque é mão de obra, são pessoas trabalhando, então é um dos componentes mais importantes para a economia é a geração de emprego. E então a nossa agenda nacional ficou mais para essa parte de provento, mais essas curiosidades mesmo do Starbucks. E queria agradecer a todos que estiveram presentes, que nossas informações sejam úteis para vocês no dia de hoje e bons negócios. Que caso vocês precisem de ajuda para entender mais sobre o cenário ou fazer análise de carteira, a gente está aqui da UVP está disposto sempre a ajudar. A gente tem os links aqui dos consultores também.
E é isso, galera. Obrigado. E passar a palavra pro Zé. Com certeza aí, galera. Eu também quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando nós aí frequentemente nos nossos programas matinais. A gente fica muito agradecido pela presença de todos e quem quiser nos acompanhar aí, tá os links dos Instagrams aí, quiser chamar nós lá para trocar uma ideia, sinta-se à vontade. A gente adora conhecer pessoas novas, entender visões de mundo diferentes e também falar de investimentos, que é o que a gente faz aqui todos os dias, mas a gente gosta demais. Então, queria agradecer novamente. Um abraço a todo mundo aí, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até mais.